A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados irmãos. Queremos louvar a Deus por mais um dia de estudo bíblico, ainda segundo o novo normal, de forma virtual. Ainda não temos como estarmos de forma presencial, mas Deus nos ajuda e nos capacita para ajustarmos a nossa situação a cada realidade que nos se propõe, tudo quanto é colocado ao nosso dispor como desafio, nós temos a capacitação da parte de Deus para podermos nos ajustarmos de tal maneira que possamos ser edificados. Daí que então, de forma virtual, na televisão, na rádio, YouTube e outras plataformas, estaremos acompanhando o estudo bíblico de hoje, que estaremos falando acerca do amor de Deus. O amor de Deus é o nosso tema básico para o dia de hoje. Oremos, amados irmãos. Bom Deus e Pai, te louvamos e te glorificamos. Engrandecemos o teu nome porque és digno e merecedor de receber honras, glórias e toda exaltação. Pai amado, queremos falar acerca do teu amor para conosco e como ele deve se refletir nas nossas vidas e como tem se refletido nas nossas vidas. Ser propício para conosco, Senhor, nos usando na explanação e no entendimento, de tal maneira que o teu nome possa ser glorificado e exaltado. Nos oramos na esperança de receber, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, quando nós olhamos para o assunto amor de Deus, é um assunto que tem uma dimensão incalculável. Alguns acham que Deus se tornou amoroso no Novo Testamento, mas o relato do amor de Deus está mesmo no tempo do Antigo Testamento. Diz a palavra de Deus: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 136, o versículo 1. Segundo esta passagem, o amor de Deus é eterno. O amor de Deus dura para sempre. Significa que é de eternidade a eternidade. É de geração em geração. Ele permanece para sempre. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Salmo 103, versículo 8. Nesta passagem podemos entender que não há uma dimensão para medir o tamanho e a quantidade do amor de Deus. Ninguém pode classificar que ele começa aqui e termina ali, porque o amor de Deus é tão grande e tão misericordioso o Senhor é, e Ele tem o amor duradouro. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Salmo 63, o versículo 3. Então, este Salmo 63, versículo 3, nos faz entender que, se fôssemos a comparar a vida e o amor de Deus, o amor de Deus será maior. Porque diz que o amor de Deus é melhor do que a vida. Em outras palavras, podemos entender que é por causa do amor que Deus nos faz viver. É por amor que Ele nos traz à existência. É por amor que Ele nos coloca na existência. É por amor que Ele nos capacita a permanecermos na existência. Por isso, o salmista diz: os meus lábios te exaltarão. Quando nós entendermos a dimensão do amor de Deus, não há como não adorarmos, não exaltarmos e enaltecermos o Senhor.
O teu amor, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. Salmo 36, versículo 5. É só imaginar o ser humano estando aqui na terra e olhando para os céus e tenta imaginar a dimensão do amor de Deus. Isto é, o nosso alcance do horizonte visual termina antes do amor de Deus terminar. A fidelidade de Deus ultrapassa até as nuvens. E o amor do Senhor chega até os céus. Então, como podemos ver, o amor de Deus tem uma dimensão incalculável. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é tão grande e tão cheio que até chega aos céus. Afinal, o que é amor? Segundo o dicionário, o amor é uma afeição profunda a outrem, a ponto de estabelecer um vínculo afetivo intenso, capaz de doações próprias até o sacrifício. Repetindo, amor, segundo o dicionário, é afeição profunda a outrem, a ponto de estabelecer um vínculo afetivo intenso, capaz de doações próprias até o sacrifício. Daí que podemos entender a razão que fez com que Deus mandasse Jesus para o mundo. É o amor. O amor é um sentimento tão profundo, um afeto profundo, que conduz a pessoa a estabelecer um vínculo afetivo ou uma relação afetiva com alguém, ao ponto de se doar em favor dessa pessoa e também ao ponto de poder sacrificar-se. Então, quem ama, doa-se. Quem ama, sacrifica-se em favor da pessoa que ama ou daquilo que ele ama. Também pode ser definido como sentimento de dedicação absoluta, extrema e carinhosa de um ser a outro, ou de uma pessoa para outra coisa. Há pessoas que amam coisas, há pessoas que amam outras pessoas. Então, este sentimento de dedicação absoluta por essa pessoa, de uma forma carinhosa, para essa pessoa, isso é interpretado como o amor. Também o amor é uma força universal de atração que combina os elementos materiais para originar seres novos. Inclinação ditada por laços de família. Então, nós só temos casamentos, só temos novas pessoas no mundo por causa do amor, que cria laços que terminam em pactos, em concórdias, que formam uma família e dessa família aparecem novos seres. Então, o amor tem uma dimensão grande, mas acima de tudo é um sentimento de afeto que faz com que a pessoa, de uma forma absoluta, se entrega por causa dos laços estabelecidos até ao sacrifício em favor dessa outra pessoa. Nós estamos a falar do amor de Deus. E Romanos 5, versículo 8, nos faz entender uma dimensão do amor de Deus. Diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Outra versão diz que porque Deus demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então significa que quando Cristo veio e morreu em nosso favor, era uma forma de demonstração do amor de Deus. Nós falamos na definição do amor que o amor tem uma relação afetiva absoluta que faz com que a pessoa se doa até ao sacrifício em favor da outra pessoa. E 1 de João 4,10 diz, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 de João 4, versículo 10.
Como podemos ver aqui, entender nesta passagem, é que não somos nós que amamos primeiro a Deus. É Deus que nos amou primeiro. Isso nos faz remetermos-nos ao início da criação, quando Deus criou o primeiro casal e o pecado entrou. A Bíblia diz que Adão sentiu-se desqualificado para estar diante de Deus. Ele reconheceu que estava nu e ele tinha razão. Ele estava nu. E com a sua nudez, ele achou que não tinha qualificações para poder estar diante de Deus. Então ele fugiu, e a sua esposa. Olhando para este relato, na verdade podemos entender como nos sentimos quando pecamos. Como nós não conseguimos estar diante de Deus com os nossos pecados. E como nós nos distanciamos de Deus por causa dos nossos pecados. Queremos louvar a Deus porque Deus, mesmo sabendo e ouvindo da confirmação de Adão que ele estava nu, ele foi ao encontro do casal. Estamos a falar do amor de Deus. Esta passagem de João diz que ele enviou Jesus por amor, para propiciação pelos nossos pecados, isto é, para pagar o preço do nosso resgate, para pagar o que era estabelecido para que nós não pudéssemos morrer. E a Bíblia diz que Deus vestiu com túnicas de pele Adão e sua mulher. Foi Deus que cobriu a sua nudez, de modo que pudesse ter qualificações para estar diante de... Então, o enviar Cristo como propiciação pelos nossos pecados nos dá a qualificação de sermos aceitáveis diante de... Não somos nós que nos damos, é Ele que nos concede essa graça através do amor que Ele tem para conosco. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aos Efésios 2, versículo 4 e 5. Nesta passagem podemos entender que a misericórdia de Deus, que Ele é tão rico dessa misericórdia, Ele sente pena de nós. Ele sente o seu coração a condoer-se com a nossa situação. E para demonstrar o seu grande amor, com que Ele nos amou, a Bíblia diz que deu-nos a vida com Cristo, quando estávamos ainda mortos em transgressões. Deus olha para nós, e olha a nossa posição, e olha a nossa condição, e Ele nos ama. E por nos amar, nos oferece vida, por amor, através de Cristo Jesus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Não o conheceu. 1 de João 3, versículo 1. Nesta passagem podemos entender que o amor de Deus é imensurável. O amor de Deus tem uma dimensão transcendente. E por causa disso, até nos chama filhos dele. Somos chamados filhos de Deus por causa do seu grande amor para conosco. Por causa das nossas transgressões, nos tornamos inimigos de Deus. Por causa das nossas transgressões, há uma barreira que nos separa entre nós e o nosso Deus. Mas mesmo assim, por causa do seu grande amor para conosco, Ele nos concedeu a chance de então sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia, em João, no capítulo 1, nos faz entender que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, no versículo 12. Jeremias 31, 3, diz o seguinte:
há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Você não veio para mim por vir. Não estás aqui casualmente. Não, eu te atraí para mim com um amor eterno. Eu fiz com que você fosse puxado para vir diante de mim, para chegar perante mim, para estar em mim. Eu fiz isso. É o que Jeremias nos faz entender. Com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Então, é Deus que nos amou com amor que não tem fim. E Ele nos atraiu para si. Romanos 8, 38 e 39 nos diz o seguinte: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 a 39. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Não é que não existe nada que quer nos separar do amor de Deus. Não significa que não há ataques que vão querer nos tirar do amor de Deus. O que esta passagem nos faz entender é que não há nenhum instrumento que tem capacidade de acabar com o amor de Deus, porque é Deus mandando o seu amor para nós. É Deus se manifestando amorosamente em nosso favor. Nós podemos ter as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas palavras que às vezes não são palavras abonatórias, são palavras que ferem até o coração de Deus, ferem o coração dos irmãos. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que todos esses instrumentos negativos não têm capacidade de nos tirar do amor de Deus. Por quê? É Deus estendendo esse amor para nós, um amor eterno, um amor sem dimensão, um amor que chega até aos céus. Então, não há como nos separar alguém do amor de Deus. Enquanto o amor de Deus vem de Deus para nós, não há ninguém que nos separará desse amor. Em João 3,16, esta passagem bem conhecida, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João acrescenta que Jesus, o Filho de Deus, não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A manifestação do amor de Deus não é para condenação, é para salvação. O envio do instrumento de salvação não é para o homem perder-se, é para o homem ser resgatado e encontrar a vida eterna. Agora, o amor é acompanhado de ações e reações. Ele nos deu, Ele nos amou, Ele demonstrou que Ele nos ama numa dimensão de todo mundo receber da sua parte o unigênito Filho dele ao seu dispor. Mas Jesus deu um recado e uma recomendação em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, os que têm o amor de Deus, recebem o amor de Deus, devem transformar este amor e apresentar aos irmãos, amando os irmãos. Temos que nos amar uns aos outros. Isso vale para irmãos na fé, vale para casais, vale para pessoas da mesma família, pessoas que são vizinhas. Todas as pessoas devem se amar. A ordem aqui é amai-vos uns aos outros
assim como eu vos amei. E Cristo nos amou numa dimensão de, enquanto nós éramos pecadores, Ele se entregou por nós. Não é quando éramos santos, nem santificados. Não, Ele nos amou nessa dimensão de ainda pecadores, se entregar em nosso favor para mudar o nosso quadro. Então, vamos ser tolerantes com as falhas dos irmãos, vamos ser tolerantes com as falhas dos nossos familiares, dos nossos filhos, da nossa família, entendendo que é a manifestação do amor que se entrega em favor dos demais. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nestas palavras se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 8 a 10. Como podemos ver aqui, a pessoa que ama faz de tudo para que o seu próximo não seja ofendido. Investe em favor do seu próximo. E esta lista toda aqui, não adulterar, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar coisa do outro. O resumo é, se amares ao teu próximo como a ti mesmo, não farás nenhuma coisa que não gostaria que fizessem para ti. E tudo quanto gostaria que fizessem para ti, coisa boa, coisa excelente, então estarás disposto a fazer para outra pessoa. Isso chama-se a reação ao amor de Deus. E manifestando o amor de Deus. Deus amou e deu. Por que temos que amar afinal? Porque Deus nos ama. E se Deus nos ama, que é santo, é puro, é perfeito, é o nosso Criador, quanto mais nós temos que demonstrar gratidão para poder amar os irmãos. Também nos amamos porque é um mandamento de Deus. Amar não é questão de opção. Amar não é questão de voluntariedade. É questão de mandamento de Deus. Deus ordena que nos amemos uns aos outros. E amemos a Ele também. Então, se Deus ordena, então temos que amar. E uma pessoa que ama é uma pessoa que cuida. Uma pessoa que ama é uma pessoa que se preocupa com a situação da outra pessoa. Uma pessoa que ama é uma pessoa que busca agradar a outra pessoa. Uma pessoa que ama é alguém que busca mecanismos de criar respostas e soluções em favor da outra pessoa. Vamos amar-nos uns aos outros. Vamos amar a Deus e amar o nosso próximo. Deus é amor e quem ama é de Deus. Assim afirma a palavra do Senhor. Jesus ensinando acerca do amor, ele citou uma palavra de Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Ele estava citando Deuteronômio 6, 4 a 5. Isto lá é Mateus, quando ele falou. Ele completou esta frase com uma passagem de Levítico 19 e 18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus e amar ao próximo. Diante da resposta de Jesus, o escriba que estava conversando com ele disse o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 33. Então, Jesus deu uma resposta de aprovação, dizendo: não estás longe do reino de Deus. Versículo 34. Então, como podemos ver aqui,
Jesus estava falando algo acerca do amor de Deus que já começa no Antigo Testamento. É algo que vem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Não há que dizer que eu amo a Deus e não guardar os mandamentos de Deus. O amor a Deus, ou o recebimento do amor de Deus, nos impulsiona, nos conduz para guardarmos os mandamentos de Deus. João 14,15 diz: se me amardes, guardareis meus mandamentos. Esse é o versículo 15. E se fôssemos a ler o versículo 21 a 24, ele diz: aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariote: o que houve, Senhor, que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, quem ama a Deus tem que guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus não estamos a falar de colocar na estante. Não é colocar na cabeceira. Não é colocar na bolsa, nem no bolso. Estamos a falar de aplicar na vida cotidiana o ensinamento da palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus é manifestar de forma prática os resultados do efeito dessa palavra em nossas vidas, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, eu odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 de João 4, 19 a 21. Então, nós temos que manifestar o amor de Deus, temos que manifestar que amamos a Deus através de expressar amor aos nossos irmãos. Lembrando que o amor é um sentimento afetivo que conduz a uma entrega absoluta em favor da causa ou da outra pessoa, até fazer com que a pessoa se sacrifique em favor dessa pessoa. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. 1 de João 5, 2 a 3. Como podemos ver nesta passagem, nós temos que guardar os mandamentos como uma forma de manifestar o amor de Deus. O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas significa colocar a Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da nossa vida. O amor por Deus afeta a forma como nos vivemos, a forma como nos fazemos as coisas, a forma como nos relacionamos com outras pessoas. Nós somos envolvidos com esse amor e manifestamos esse amor. Então, amar a Deus é mais que um sentimento, é uma escolha de conduta, é uma determinação de ação, de tal maneira que o nosso viver possa mostrar e demonstrar, quando se é desafiado na exigência social, que nós amamos a Deus. Jesus disse que o mandamento mais importante é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Marcos 12, 29 a 30. Amados, temos que receber o amor de Deus, mas também temos que manifestar o amor de Deus. Daí que então, em jeito de conclusão, a palavra nos convida dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 de João 4, versículo 7.
Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de Pedro 4, versículo 8. Se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por ele. 1 de João 4, versículo 9. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E nós, perfeito em seu amor. 1 de João 4, versículo 12. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 de João 4, 16. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. 1 de João 5, 3. Como podemos ver aqui nestas passagens, 1 de João 4, versículo 7, 1 de Pedro 4, 8, 1 de João 4, 9, 1 de João 4, 12, 1 de João 4, 16, assim como 1 de João 5, 3, somos convidados a manifestar o amor de Deus em favor ao nosso próximo. Amando-nos uns aos outros, guardando os mandamentos do Senhor, porque é assim que se manifesta o amor de Deus. Amados, Deus nos amou. E por causa desse amor entregou-se em nosso favor. É Ele que nos trouxe a propiciação dos nossos pecados. Ele que nos trouxe a solução do pecado através do sacrifício de Jesus Cristo. Aceita a salvação que há em Cristo. Aceita a verdade da palavra de Deus, que é manifesta através do amor de Deus. E aceita a comunhão que Deus te oferece, vindo ao teu favor, ao nosso encontro com o amor eterno. E também manifeste o amor de Deus perante as pessoas, perante a sociedade, perante a sua família, perante sua esposa, perante o seu esposo, perante qualquer pessoa que precisa da sua intervenção. Lembre-se, Deus nos amou e comprova esse amor quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós todos somos imperfeitos, mas o amor de Deus nos alcança e nos atrai para Ele com o amor eterno. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, rica e poderosamente. Oremos. Bom Deus e Pai, te adoramos e te louvamos. Te engrandecemos porque és digno, Senhor, e merecedor de receber honras, glórias e toda a exaltação. Pai amado, ensina-nos, Senhor, a valorizarmos o teu amor para conosco. Dê-nos o entendimento a cada dia, Senhor, da dimensão do seu amor para conosco. E ensina-nos, Senhor, a estendermos este amor em favor dos demais. Para que, através do teu amor, no qual nos tens amado por Ele, nós também possamos amar os demais e nos dar em favor dos demais. Faça isso, Senhor, por amor do seu nome. Em nome de Jesus nós oramos, na esperança de receber e te agradecemos. Amém.